Presidente desta sessão, senador Valdemir Moca, a quem eu aproveito para cumprimentar novamente pelo seu aniversário, que Deus o ilumine, continue com essa garra e essa disposição de corresponder à expectativa dos seus eleitores, deputado federal brilhante, um senador empenhado, dedicado e aplicado no seu ofício aqui como nosso colega senador. Teve um papel muito relevante na confecção do entendimento para o Código Florestal, que para um estado como o seu, do Mato Grosso do Sul, ou Brasil inteiro, um país agrícola, queiram ou não, é um país agrícola, o senhor teve uma atuação exemplar e com habilidade negociadora conseguimos chegar a bom termo num processo que chegou ao máximo do tensionamento, mas foi possível aprovarmos essa matéria. Estamos aguardando a manifestação da presidente, tenho certeza que ela terá sensibilidade a esse assunto. Eu queria começar... Obrigado, senadora Ana Amélia, pelo carinho e pela sua amizade. Muito obrigado. O senhor merece muitos e muitos anos de vida, senador Valdemir Moca. Caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, eu antes de abordar aqui os temas que eu tenho, senador Moca, queria fazer um registro porque tive a honra de acompanhar uma comitiva da Confederação Nacional dos Municípios, liderada pelo seu presidente, o líder municipalista Paulo Ziukowski, numa audiência com a ministra Ideli Salvati, nossa senadora aqui nesta casa, ex-líder do governo, para tratar de um drama crucial que vivem os municípios. Como a maior parte dos municípios brasileiros tem até 5 mil habitantes, são municípios pequenos, que dependem como fonte de receita, e abordei isso aqui ontem, do Fundo de Participação dos Municípios, o chamado FPM. Municípios maiores têm o IPTU, têm o ISS, têm outras fontes de receita que não dos pequenos municípios. E quando o governo federal desonera do IPI alguns setores, como automotivo, linha branca, material de construção, o que acontece? Como esse imposto tem um peso muito importante na composição do FPM, a receita repassada ao município cai violentamente. Foi o que aconteceu. Em contrapartida, além da queda na receita, eles tiveram outro problema. Aumento da despesa com o piso nacional dos professores, que é uma lei aprovada pelo Congresso, e também com o reajuste do salário mínimo. Então, hoje, os prefeitos que estão encerrando os seus mandatos, algumas prefeituras não estão conseguindo pagar sequer os servidores. Imagine as outras questões. O relato que a ministra Ideli ouviu é um relato dramático. Não é nada de terrorismo, é a realidade, a dura realidade. Porque o município não tem independência para gerir e para um prefeito administrar uma prefeitura municipal. Porque o Congresso determina, o Executivo determina e os municípios ficam sufocados. Claro que existem casos de má gestão, existe. O governador Requião olha, de fato, existem muitas prefeituras em que há má gestão. Mas a maior parte dos prefeitos estão preocupados, até porque hoje, com a lei da ficha limpa, qualquer deslize de um prefeito vai provocar no futuro a sua impossibilidade, a sua inelegibilidade por conta de estar com a ficha suja. Aí é que vem a injustiça. E eu fico feliz que a ministra Ideli Salvati tenha acolhido com boa vontade a agenda levada pelos municipalistas, através do seu presidente Paulo Ziukowski, no sentido de que, emergencialmente, a questão fundamental é um socorro de um fundo especial para suprir o rombo provocado no FPM de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Isso o ex-presidente Lula fez lá em 2008, senador Suplicy, quando houve uma queda também, quando o governo desonerou, quando houve a crise imobiliária vinda dos Estados Unidos. Agora, a crise internacional é maior, mais profunda e não se sabe o horizonte dessa crise.
disse. Mas percebi claramente da ministra Ideli Salvati uma boa vontade de reconhecer o problema com este fato novo que é a lei da ficha limpa, que pode inviabilizar a vida política de muitas lideranças, jovens inclusive, por conta dessa matéria. Então, eu queria inicialmente agradecer à ministra, porque eu estive lá representando o Senado para dar um respaldo político aos prefeitos municipais. Saúdo o nosso querido deputado Eliseu Padilha, do meu partido, do PMDB, do meu estado, que visita esta casa. Bem-vindo. E faço com grande prazer, concedo à parte ao senador Suplicy. Prezada senadora Ana Amélia, acaba de vir ali do Auditório Petrônio Portela, onde a Confederação Nacional dos Prefeitos, presidida pelo senhor Paulo Ziolkowski, deram-me o direito à palavra no início da reabertura, e eu justamente, conforme Vossa Excelência me transmitiu há pouco, eu disse de que Vossa Excelência estaria, nesse instante, transmitindo ao Senado o resultado da reunião tão positiva que teve com a ministra Ideli Salvati. Eu registrei o fato de que Vossa Excelência havia nos transmitido os resultados positivos, porque na medida em que os prefeitos ali colocaram as dificuldades financeiras resultantes das isenções de IPI e de outras medidas que diminuíram as transferências do Fundo de Participação dos Municípios e outras medidas que dificultaram as finanças municipais, fazendo com que muitos dos prefeitos pudessem estar incidindo nas objeções ou fatos que estão na lei de responsabilidade fiscal, de tal maneira que é muito importante, os presentes aplaudiram as decisões anunciadas de que a ministra Ideli Salvati, reconhecendo isto, anunciou que o governo vai proceder de maneira semelhante ao que aconteceu em 2008, conforme Vossa Excelência relatou, ao tempo do presidente Lula. E também mencionei que nós, senadores, conforme a sugestão de Vossa Excelência, devemos estar atentos nas próximas decisões que tivermos relativamente a despesas que poderão incidir sobre as finanças municipais. Por outro lado, também coloquei-me à disposição de cada um dos prefeitos e prefeitas para ajudá-los na meta de fazer de seus respectivos municípios exemplos pioneiros da renda básica de cidadania. Meus cumprimentos a Vossa Excelência por ter acompanhado os prefeitos junto à ministra Ideli Salvati e conseguido este bom resultado. Muito obrigada, caro colega senador Eduardo Suplicy, pela sua atenta manifestação e por ter estado lá dando respaldo político e apoio a essa movimentação. Em novembro haverá uma nova manifestação e eu queria dar uma informação que preocupou a própria ministra Ideli Salvati, porque como líder política que ela sabe, e hoje, se não houver nada, se não for feito nada, especialmente em relação a restos a pagar, 3.500, vou repetir, 3.500, portanto, a maioria dos prefeitos corre o risco de ter ficha suja em 2013 por conta dos restos a pagar, que não é um problema dos prefeitos. Acontece que ele inicia uma obra, tem que pagar, usa a sua receita e aí fica comprometida a contabilidade geral do fechamento das contas agora, neste ano. E não é responsabilidade dele. Ele não foi responsável pela redução do FPM, não é responsável por não pagar a questão dos restos a pagar, compromisso do governo federal, e mais ainda a questão dos reajustes que pesaram sobre os gastos das prefeituras municipais. Então, eu queria renovar e agradecer o senador Eduardo Suplicy pela manifestação e agradecer também à ministra Ideli Salvati por conta do acolhimento dessas teses e, sobretudo, da sensibilidade desse fato novo, que é a ficha limpa que pode, digamos assim, eliminar
do cenário político como candidatos cerca de 3.500 prefeitos municipais. Queria também aproveitar a oportunidade hoje porque a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.723, que autoriza o estabelecimento, senador Moca, e o senhor foi um parceiro nessa matéria, das lojas francas conhecidas como free shops em cidades gêmeas localizadas na fronteira. No seu estado, Mato Grosso do Sul, como o meu, que faz fronteira com 2 países, o seu Paraguai e a Bolívia, no meu é Argentina e Uruguai, essa matéria tem um relevo muito grande. Mas quando ela foi aqui relatada por mim no plenário, eu percebi que praticamente todo o território brasileiro tem interesse nessa matéria. Então ela foi publicada no Diário Oficial de hoje. Na prática, significa que mais de 30 municípios brasileiros, sendo 10 deles do meu estado, o Rio Grande do Sul, serão beneficiados por esse decreto. É uma ótima notícia para, por exemplo, Aceguá, Barra do Quaraí, Chuí, Itaqui, Jaguarão, Porto Xavier, Quaraí, Santana do Livramento, São Borja e Uruguaiana. E para mais outros 20 municípios dos estados do Brasil que fazem fronteira com outro país vizinho. O 2º artigo da lei, que estabelecia punições àqueles responsáveis dos órgãos da administração direta ou indireta que importassem sem a devida guia, foi vetado. O governo federal entende que já existem punições legais para quem desrespeita as regras tributárias. Não é nenhum comprometimento do conteúdo geral da matéria. Isso aqui foi um detalhe, digamos, legislativo, que permitiu que essa matéria fosse apreciada antes de medida provisória, porque havia uma questão relacionada a crime. Então, é perfeitamente aceitável e foi correta a manifestação do veto da presidenta Dilma Rousseff nessa matéria. Mesmo assim, mais do que a possibilidade de ampliação do comércio, do turismo e do espírito empreendedor dos moradores dessas cidades, essa lei, de autoria do presidente da Câmara, Marco Maia, e que teve a minha relatoria aqui no Senado, e, especialmente, agora acaba de chegar aqui o líder do governo, Eduardo Braga, a participação do senador Eduardo Braga neste processo foi decisiva, da mesma forma que a participação do senador Delcídio Amaral, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa. Eu queria, então, renovar o agradecimento e a todo o empenho que houve aqui dos senadores, das lideranças dos partidos de oposição e de governo que apoiaram a criação dos free shops. Então, eu queria aproveitar também, agradecer os deputados dos estados de cidades em áreas de fronteira, que devolve e aumenta a autoestima dos comerciantes, das populações, das áreas fronteiriças. São novas perspectivas para o cotidiano dessas pessoas. Trata-se, portanto, de mais uma ação para acabar com a concorrência desleal entre os municípios de fronteira, pois muitas cidades brasileiras, infelizmente, sofriam prejuízos por não contarem com as lojas francas do lado de cada fronteira, situação que já é realidade do lado de lá dos nossos países vizinhos, em benefícios de desenvolvimento que a gente percebe a cada dia uma mudança radical. É o que a gente vê lá em Santana do Livramento, lá em Jaguarão, lá do Rio Branco, lá em Artigas e assim por diante. Essa notícia traz mais ânimo para aumentar os esforços no sentido de estimular a economia, movimentar o comércio e fazer circular recursos e pessoas em alguns pontos de nossa extensa fronteira brasileira de mais de 15 mil quilômetros com 10 países. Inicialmente, as vendas das lojas francas no Brasil só serão permitidas para estrangeiros, mas a Receita Federal ficará responsável por definir essas regulamentações, esse detalhamento sobre como ocorrerá esse comércio e esse fluxo. Aliás, aproveito essa oportunidade para encarecer à Receita Federal um cuidado muito atencioso, um olhar muito atento a essa realidade da fronteira e perceber o que está sendo feito nos países vizinhos e verificar a mudança de desenvolvimento nessa região para entender que é preciso que o Brasil tenha um tratamento igual. Está na mão agora da Receita Federal a regulamentação daquilo que nós aqui decidimos. Eu confio na sensibilidade dos técnicos da Receita Federal. Estou na expectativa de que os brasileiros, em retorno de viagem ao exterior, possam adquirir produtos nesses free shops, como já ocorre nos aeroportos internacionais. Independente disso, senador Moca, estou feliz por ter acompanhado a tramitação dessa matéria no Senado desde o início do meu mandato em 2011, por ter brigado por essa
por este projeto e por ter contribuído para o acordo político que possibilitou a aprovação no Congresso Nacional antes das eleições municipais. Acordo político esse que teve muita ajuda dos senadores que eu já mencionei aqui, mas também da sensibilidade do secretário-geral secretário executivo da Fazenda, Nelson Barbosa, do próprio ministro Guido Mantega, do deputado Frederico Antunes, que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das áreas de fronteira e dos free shops no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, dos senadores Ivo Cassol, Tomás Correia, Randolfo Rodrigues, o senhor Valdemir Mock, que eu já citei, o senador Mozarildo Cavalcante, que foi relator na Comissão de Relações Exteriores, Romero Jucá e o senador Sérgio Petecão, todos que no dia da aprovação dessa matéria deram um grande apoio e manifestaram a sua total endossamento ao projeto dos free shops. Queria cumprimentar, por fim, ao nosso querido presidente da Câmara, deputado Marco Maia, por ter tido a iniciativa desse projeto que é tão importante. Aproveito esses últimos 5 minutos, meu caro presidente Valdemir Mock e o nosso vice-presidente Aníbal Diniz, para fazer um registro aqui, e já encaminhei um requerimento à mesa para celebrar os 40 anos do SEBRAE. Quero parabenizar essa instituição tão importante, nascida no dia 17 de julho de 72, hoje representada pelo presidente Luiz Eduardo Barreto Filho, com a nobre missão de fomentar o desenvolvimento, a competitividade e o empreendedorismo por meio das micro e pequenas empresas. Parabenizo o SEBRAE por impulsionar a inovação, estimular a ousadia e crer nas pessoas e na capacidade delas de transformar sonhos em realidade. As 4 décadas de trabalho duro mostraram o quanto uma instituição como essa, o SEBRAE, tem gerado resultados admiráveis e o quanto ela é importante em uma democracia, especialmente na nossa, que caminha para o amadurecimento. Dados recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego comprovam essa importância. As micro e pequenas empresas foram responsáveis pela geração de 97,4% dos postos de trabalho no mês de agosto, ou seja, 98.283 vagas foram geradas por essa categoria, a dos micro e pequenos empreendedores. São empreendedores cada vez mais jovens, mudando o jeito de fazer renda e administrar as tendências do mercado e da economia, o verdadeiro empreendedorismo. São ações que têm estimulado, principalmente, o crescimento de setores estratégicos, como o de serviços, o do comércio, da construção civil e da indústria de transformação, mantendo dessa forma a dinâmica do trabalho, da geração de emprego, mesmo ante as ameaças recentes à nossa economia provocada pela crise internacional. Não fosse o jeito didático e o insistente foco na educação e na formação, esses números não seriam alcançados. Basta perguntarmos para qualquer empreendedor que foi assessorado pelo SEBRAE para ouvirmos elogios sinceros aos consultores da instituição, a forma fácil e didática para sanar dúvidas na arte de empreender e no formato gratuito e de baixo custo para acessar essa consultoria. Hoje, inclusive, tive uma boa notícia, a de que o Brasil, segundo uma empresa de consultoria europeia, vai ocupar o 5º lugar no ranking das maiores economias do planeta. E não tenho dúvidas de que as micro e pequenas empresas farão parte desse processo como importantes e decisivas protagonistas dessa meta nobre. Continuarei, portanto, acreditando nessa causa, como tenho feito, lutando pela melhoria da Lei Geral das micro e pequenas empresas, que certamente será alcançada para motivar diversos empreendedores individuais e quaisquer outros que queiram fazer do empreendedorismo e da busca constante da competitividade uma forma de trabalho e de desenvolvimento econômico e social. Conto com o apoio dos senhoras e senhores senadores para continuar esse caminho. Parabéns, SEBRAE, pelos 40 anos de sucesso em nosso país, trabalhando para estimular as micro e pequenas empresas. Muito